paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos que já estão videologados, estão ligadinhos na 1390, Rádio Esperança, hoje, dia 4 de agosto de 2023, 13 horas e 5 minutos. Olha, que bênção, temos muitos irmãos conosco. Pedindo aí para que comparta a programação, para que divulgue, deixe o seu like, sua mensagem, vamos juntos fazer o programa abençoado, programa missionário, programa que fala do campo, que fala da realidade, que traz curiosidades também lá do fronte missionário. Pastor Paulo Roberto dos Santos, diretor de programas, ele que está na presença de Deus, lá num período de retiro, porque irá pregar agora no Congresso Infantil. Então, é justificando o nosso pastor. E aqui conosco nessa tarde abençoada temos o nosso irmão Lucas. Paz do Senhor, Lucas. Paz do Senhor, irmã Ivonete. A irmã Prisca Benacu. Paz do Senhor, irmãos. Lucas, tu acredita que eu esqueci o sobrenome, mas era hoje. É. Me deu um branco, digo, Lucas. Capaz. E que benção ver esses dois jovens aqui participando conosco nesta programação. Eles têm algo em comum, que os dois não são brasileiros, né? Lucas tem aí um idioma perfeito. Português, né? Do Brasil, não português de Portugal, mas ele é português de Portugal. E a Prisca com um português maravilhoso também, é lá da Guiné-Conakry. Conakry, é certo? Uhum. Guiné-Conakry. Ai de mim se não acertar, né? Passeou, Prisca? Passeou, gente. Hoje ela está de folga, né? Vamos aproveitar e vamos lá falar, né, um pouquinho. Estava dizendo no elevador com o pastor Leonardo que a Ivonete não pode me ver de folga. Não, mas fazia tempo que tu não vinha, para de chorar. E o Lucas, nós temos aí, então, aproveitando, né? Daqui a pouco eles vão embora e a gente vai ficar falando só de longe. Então, vamos extrair coisas boas desses jovens aí que... a Prisca já está no Brasil, mas viveu lá a maior parte da sua vida, né? Com muitas experiências de campo missionário. E o Lucas ainda vivendo lá, desfrutando daquilo que Deus tem através da vida dele lá em Portugal. E eu gostaria que vocês falassem, então, um pouquinho, cada um dos seus desafios. Vamos começar pela Prisca. Prisca, Guiné-Conakry. Os desafios, a questão cultural, enfim, traz para nós, eu também quero ouvir, né, para todos os ouvintes, sobre Guiné-Conakry, esse fronte missionário que está prontinho. Só estamos orando para que Deus envie o missionário. Pode contribuir, Val, tu tem microfone aí, que bênção. Ela ainda está fônica. Tá, vamos começar primeiro falando eu pesquisei um pouco, né, sobre a população e a extensão da Guiné. E a Guiné tem 245.857 quilômetro quadrado, isso se diz, de extensão. Né? De extensão. E a população é de 13.531.906 habitantes. Então, comparado ao Brasil... Vamos parar um pouquinho aqui, então, e vamos Portugal. Acho melhor, vamos fazer o comparativo com o fronte lá. Portugal. Tá. Qual é a extensão de Portugal? Tu chegou a pesquisar ou o número de habitantes? Eu não fiz esse levantamento, mas eu fiz só o de número de habitantes. Número de habitantes. Mas é interessante dizer que Portugal ele é um país quase no tamanho do Rio Grande do Sul, tão pequeno que ele é. Né? O Rio Grande do Sul, eu acredito que tem mais população do que Portugal. Pois é. E qual o número, então, de habitantes de Portugal? São 10 milhões de pessoas. Então, posso dizer questão do cristianismo e tudo... Sim, então, Guiné-Conakry tem 13 milhões e Portugal 10 milhões. 10 milhões. Tá. Então, há uns 5 anos atrás, a gente fez uma pesquisa, né, para saber qual era a taxa de cristianismo que tinha em Portugal, né?
E a gente ficou muito assustado por ser tão pequena a taxa de cristianismo, que era 0,1 de cristãos que tinha lá. Então, se fosse somado, isso era muito pouco mesmo, comparado aos 10 milhões de pessoas que tem em Portugal. Então, hoje, foi feita a pesquisa novamente para saber quanto que tinha, mais ou menos, de cristãos em Portugal. E a taxa de cristianismo que foi somado hoje é de 3,52%, que seriam mais ou menos, acho que 35 mil pessoas cristãs em Portugal, evangélicas mesmo. Ou seja, de 10 milhões... 35 mil são cristãos. 35 mil, é um número muito baixo. Muito. Então, a gente pode fazer uma base com o Brasil, por exemplo. O Brasil tem, eu pesquisei um pouquinho, tinha 25% da população é cristã. Então, são em torno de 50 milhões. De 200 milhões, 25% é cristão. Então, Olha só, Rio Grande do Sul tem 10 milhões 880. Exatamente a população de Portugal. Exatamente. Que coisa, não chega nem a ser muito, a mais, né? E aí, em torno de 50 milhões de brasileiros no Brasil são cristãos. Então, tu vê a diferença, né, de Portugal para um país que nem o Brasil, que são muito mais cristãos que tem. O número de católicos que tem em Portugal, acho que chega a ser 92%, mais ou menos. Amém. Muita gente. Não, 92? Tu não viu aqui. Okay. Não, que o irmão Pascal, ele tá botando ali a extensão de Portugal. Muito obrigado, irmão Pascal. 92.152 quilômetros quadrados. Essa é a extensão de Portugal. É um país muito pequeno. Acho que em um dia, se a pessoa pegar mesmo de norte a sul, consegue. Consegue. Prisca? Da Guiné, nós temos... a Guiné é um país, em geral, assim, pegando em geral, é muito muçulmano. Então, a porcentagem de muçulmanos é de 85% a 89%. Então, mais que a metade da população é muçulmana. Oh, que coisa. De 6% a 8%, a população é cristã. E o resto são, tipo... Aí tem o animismo, tem várias outras. E outros. E em Portugal? Portugal os católicos são 92%, que se dizem católicos, né? E 0,33% é muçulmano. Então, a gente vê que não são tantos, mas a gente vê um crescimento. Comparado, por exemplo, com o cristianismo há 5 anos atrás. Então, tu vê que é uma coisa que eu acredito que ainda vai crescer muito em Portugal, é os muçulmanos. O Islã, assim. O islamismo. Inclusive, lá em Portugal, né, Lucas, tem várias cidades que fazem referência, então, a Al-Qaeda, né? Exato. São quantas cidades, mais ou menos, que tu lembra? São muitas, por exemplo. A gente vê muito que as cidades lá começam com o nome Al, assim, ó. Almada, Alentejo, Alcácer do Sal. Tem tem muitas cidades em Portugal que começam sempre com Al. E a gente viu que isso são de árabes que colonizaram ali. Exatamente. E que esse nome vem deles mesmo. Eles criaram esses nomes. Então a gente vê que tem ali uma colonização árabe mesmo em Portugal. Bem forte, Bem né? forte, bem forte. Então, aonde foi o berço deles, claro que existe ali uma potência, né? Exatamente. E lá em Guiné? Qual era a pergunta? A pergunta é dando seguimento. Dando seguimento. Vamos continuar, então. Eu estava dizendo que temos mais muçulmanos, né? E por que a religião está crescendo lá? É porque os muçulmanos são bem de passar tudo que eles têm, tipo, passar para os filhos, tudo que eles sabem. Então, eles são muito rigorosos nisso, da educação, de enfatizar o conhecimento do Alcorão e passar isso para os filhos. Então, eles não aceitam que os filhos se convertem em outra religião. Eles não aceitam. Então, se um muçulmano tem filhos, obrigatoriamente os filhos têm que ser muçulmanos. Por isso que está crescendo. E os muçulmanos, em geral, eles têm essa cultura de ter muitos filhos. Para eles, é isso que é prosperidade. Tu prospera é porque tu tem bastante filhos.
Então, por isso que... E quando algum filho lá se converte ao cristianismo, por exemplo, qual é a reação dos pais? A Tu sabe de algum maioria, caso? sim. A maioria, tipo, negam o filho. Rejeitam? Eles rejeitam totalmente o filho, dizem que o filho não pertence mais à família, porque era como se o filho estava traindo a família. Então, os pais não se responsabilizam mais pelo filho. E tem outros que dizem que para ele o filho está morto. Que coisa. Triste. É muito Misericórdia, triste. né? Forte isso. E lá em Portugal, o Lucas, na escola, como que é o cristianismo? Ele é bem aceito? Nos conte um pouquinho sobre isso. Então, na escola, eu acredito que o cristianismo ainda está sendo, como a gente tinha falado uns tempos atrás aqui, é uma questão que ainda não está sendo muito conhecida. Então, tu fala sobre cristianismo para eles entendem a mesma coisa que seria com o catolicismo. Eu tenho até um exemplo de um professor meu, que nós estávamos assim na sala de aula, e ele começou a falar sobre o catolicismo, sobre a história de Maria, e eu via que ele misturava muito a história do catolicismo com o cristianismo, e via muita confusão ali, ele falando. E eu comecei a pensar, mas ele está confundindo as histórias. Aí no final eu fui falar com ele e falei, professor, o senhor sabe que existe cristianismo e catolicismo, né? Aí ele olhou para mim assim, é? Porque para ele o catolicismo era cristianismo, ou o cristianismo era catolicismo, para ele não havia diferença. Então se tu cria em que existia Deus, tu é como se fosse uma religião só. Então ele não sabia diferenciar o cristianismo do catolicismo. Então a gente vê que é uma coisa que ainda está muito escassa, assim, a questão do conhecimento deles por Deus na questão do evangelho mesmo. E também tinha um colega meu que o único contato que ele tinha com a palavra mesmo era por, acho que uma instituição, não sei, uma organização chamada Catequese. Lá em Portugal, eles falam sobre a Bíblia, falam sobre histórias da Bíblia. Então eu perguntei pra ele, tu conhece Deus, tudo? Ele olhou pra mim, sim, eu vou na catequese, eles falam de Deus lá. Mas A catequese é um curso, é como um discipulado, na verdade, da Igreja Católica. Aqui no Brasil, pelo menos, que é feito, né, que é realizado para uma preparação, então, para a crisma, né? Eu cheguei a fazer esse negócio aí, ir na catequese e tal, então é uma preparação onde que eles apresentam, né, o catolicismo. Sim. E eu via que ele conhecia alguma coisa por esse lugar, pela catequese. E eu vi alguns colegas meus questionar, assim, pra mim, Lucas, se eu fizer tudo que é certo na minha vida, se eu cuidar do próximo, se eu fizer o bem pro próximo, eu vou ir pro céu? Ele perguntou pra mim. E eu virei pra ele e disse, não, se tu não cumprir a palavra, tu não vai ir pro céu, só por tu ser uma boa pessoa. E ele olhava pra mim e falava assim, não, é mesmo? E pra tu ver com uma coisa que eles não conhecem. Hoje, se tu chegar pra alguém aqui na rua e perguntar, tu conhece Jesus? Ele vai dizer, sim, eu conheço. Tu acredita que se ele voltar hoje, tu vai ir pro céu? Ele vai dizer, não, porque eu conheço, que eu faço, tudo. Mas se tu perguntar lá em Portugal, ele vai pensar assim, eu acho que sim, sou uma pessoa boa, eu ajudo organizações com doação. Então isso na cabeça deles ainda é muito, muito pequeno, eles não sabem o que é o cristianismo de verdade. Daqui a pouco eles nem sabem que Jesus vai voltar, né? Exatamente, eles não Isso sabem. tem também na religião muçulmana, que eles acham que fazer o bem a salvação deles, eles têm que comprar. Fazendo o bem, dando esmola, ajudar o próximo. E é isso, para eles, nessa religião, é isso que tu tem que fazer para chegar no céu. Sim. Então eles enfatizam muito em fazer o bem, ajudar o próximo, dar bastante esmola. Eles dão bastante, porque acham que é assim que eles vão chegar no céu. Eles estão comprando na terra um lugar no céu, fazendo o bem. Que coisa, né? É um engano, um espírito de engano que está aprisionando essas vidas. Mas a gente tem que louvar a Deus pelos missionários que já estão lá, que estão pregando a Cristo mesmo, ensinando, porque o caminho é ensinar, né? Exatamente. O pai do Lucas, o saudoso missionário Éder, ele foi desbravador, então, ali na região onde está o pastor João César, que está conosco no chat. E
A Grace fez uma observação, depois tu lê aqui com a observação dela. E ali, no Alentejo, eles têm igrejas, a única igreja evangélica é o Ministério Restauração. Restauração. Em Santiago do Cacém. Santiago do Cacém. Não existe nenhuma igreja em Santiago do Cacém. Não existia, na verdade. E a primeira igreja que teve em Santiago do Cacém foi o Ministério da Restauração. Uma cidade, acho que de mil anos. 1000 anos, milenar, né? Exatamente. E foi a primeira igreja. Então tu vê que isso é uma coisa que não só entra para a história do ministério, entra para a história daquele lugar mesmo. Exatamente, como a única igreja evangélica. E ali naquele lugar onde vive o irmão Luiz Paulo, não, é José Paulo. José Paulo. Exatamente. José Paulo, que ele estava prestes a suicidar-se, e falaram para ele, tem uma igreja ali, e ele foi como a última opção, né? Vou lá naquele lugar para ver o que acontece. E chegou lá o pastor Sandro, o missionário Sandro Machado atendeu, começou a conversar com ele, foram ali tempos, né, de discipulado, de ensinamento, até ele chegar ao pleno conhecimento de Jesus. E aí teve sua vida completamente transformada. Glória a Deus. O que a Graça escreveu aí? A Graça disse que, fazendo um paralelo com os muçulmanos, eles acreditam que eles têm o mesmo Deus que os crentes e não precisam se converter ao cristianismo, que todos os das duas religiões vão para o céu. Que coisa. E a irmã Grace também. Ó. Tenho parentes que fazem boas ações achando que irão para o céu, mas não querem saber de Deus. Detalhe, são desviados, conhecem a palavra. Verdade. Olha que coisa terrível. Eu já imagina. escutei isso também. Quando eu estava trabalhando, tem um dos pacientes que eu atendi que dizia isso. Ele é crente, ele era crente, porque atualmente eu acredito que ele não vai na igreja, né? Ele diz que o que importa é fazer o bem, é fazer o certo. Eles chamam isso de certo, né? Sim. Provavelmente sejam os apóstatas, mas não é o nosso, Nosso nosso foco aqui hoje. Vamos voltar, então, para esses que não conhecem a Jesus, que estão vivendo no engano por não conhecer, né? Sim. Porque, diferentemente daqueles que conhecem e negam, esses não conhecem. Tu quer fazer alguma pergunta para o Lucas? O Lucas quer fazer alguma pergunta para ti sobre Guiné ou sobre Portugal? Pode começar. Como é que Deixa eu foi a pensar. questão, assim, da tua formação escolar lá? Como é que era a questão de tu conviver com teus colegas? Tu via muita dificuldade por ser cristão ou não? Não, por quê? Porque eu cresci, na verdade, esses meus colegas, a gente praticamente cresceu junto. Eu fiz o primário e o colégio, se chama colégio, né, aqui, na mesma escola. Então, praticamente, eu fiz como é que é? Eu fui até o colégio com praticamente os mesmos colegas. Então, eles me conheciam desde criança, sabiam que eu era cristã, que eu era filha de pastor. Então, não foi difícil, porque até tinha coisas que eles sabem que eu não concordava. Para mim não foi tão difícil, porque já sabiam. Os muçulmanos não são de perseguir assim os cristãos. Pelo menos na Guiné. Tem uns muçulmanos Tem os assim, radicais, né? os radicais que são de perseguir mesmo. Mas na Guiné não foi tão difícil, porque eles já sabiam os princípios, que as coisas que eu aceitava e as coisas que eu não aceitava. Às vezes nem precisava falar. Eles respondiam, outros respondiam por mim. Isso ela não pode fazer perto da Prisca, não pode dizer, a Prisca não gosta. É o respeito, porque eles veem Deus na tua vida. Exato. Então, aquele respeito. Eles respeitam. Então, para mim não foi difícil. O que foi difícil é quando eu entrei na faculdade. Eu fiz 2 semestres estando na faculdade, porque lá mudou, os meus colegas mudaram, então eu tive um pouquinho de dificuldade para eles entenderam a minha posição. Então tinha coisas que eu falava, por exemplo, quando eles começavam a conversar de coisas que, tipo, digamos, um pouquinho sensual, eu precisava sair dali e dizer que isso não é coisa que me interessa. Daí eu saía ou eu deixava eles conversar, eu me afastava um pouquinho.
E assim eles começaram a perceber qual assunto que eles Poderiam falar contigo, isso, exato. Então, não foi fácil no início, porque eu tinha que me posicionar muito. E eu orava muito. Foi muito difícil, muito mais difícil na faculdade, porque ali eu não conhecia praticamente ninguém. Eu só conhecia uns 4, 5. Então, foi mais difícil. Precisava orar bastante, mas aquilo que me ajudou é que eu guardava sempre em mente que eu não posso envergonhar o nome de Jesus. Eu não posso envergonhar. Os outros, não, essa vergonha não pode vir de mim, sabe? Isso Deus colocou em mim muito forte. Daí, isso me ajudou bastante. Agora uma pergunta tua para o Lucas, porque daqui a pouquinho já vai terminar o Pois é, programa, que né? pergunta que eu vou... Passa rápido. Pergunta... E que coisa boa que temos muitos irmãos conosco nessa tarde. Missionário Paulo Café, Deus abençoe grandemente a sua vida. Que maravilha! Lucas, enquanto a Prisca vai pensando... Que pergunta! Enquanto a Prisca vai pensando, eu vou perguntando. E tu aproveita as oportunidades lá para falar de Jesus aos teus colegas, enfim, o teu convívio lá em Portugal? Sim, quando eu estava ali na escola ali, eu procurava falar assim com eles. Eu via que eles não tinham conhecimento de Deus mesmo. E eu não via isso antes, mas nos últimos anos eu tenho visto que isso tem se tornado mais uma pauta para eles. Será que Deus existe? Será que Deus não existe? E aí um dia eu estava indo para a escola de trem e eu parei assim no vagão e eu olhei assim para todo mundo. Aquele trem estava cheio de pessoas. E aí Deus falou comigo assim: olha para a cara de todo mundo que está aqui. Olha para cada um deles. Tu nunca mais na tua vida vai ver eles. Tu nunca mais vai ver eles nessa sequência que tu tá vendo aqui. E talvez esse momento seria o único momento que eles teriam contato comigo. Na vida deles inteira. E tu poderia falar para eles de mim. E eu ali debaixo de... talvez posso dizer uma vergonha assim de falar. Eu fiquei pensando naquilo e eu pensei... como a gente é miserável. Porque a gente podia falar e a gente não fala. Então o único contato que eles poderiam ter, muitas vezes, é pela nossa vida. Sim. E a gente só fala, eles não têm conhecimento, mas a gente não fala. Então é uma coisa que vai também muito da gente ter uma reação de falar mesmo para eles. Sim. Que existe um Deus e ensinar, mesmo que eles sejam meio leigos para entender o que a gente estava falando. Mas se for de uma maneira assim, todo dia tu falando com eles, explicando, ó, isso aqui é isso aqui é isso. Pra tu entender. Ousadia do espírito, né? Porque Exatamente. daí não vai ter problemas, né? Mas nós chegamos realmente no final da programação. Sim. E eu Acabou. eu achei a pergunta. Guarda aí que já vão marcar para semana que vem. Vocês viajam na quarta, né? Dia 9? Eles viajam e depois eles retornam de novo antes de ir embora. Tá bom. Guarda aí, vou anotar. Isso, anota aí. Que bênção, que Deus abençoe Essa é a Prisca, né, Elisandro? Que Deus abençoe a todos. Um final de semana de vitórias. Paz, Senhor. Paz, Senhor. Paz, Senhor.